Oi, pessoal do sétimo ano A, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 da apostila 2, bissetriz de um ângulo, da página 381 a 385. Bissetriz de um ângulo. Você sabe como dividir um ângulo exatamente na metade? Bem, esta é uma questão muito antiga. Desde a antiguidade, há diversos problemas geométricos que envolvem essa operação. Os egípcios, há mais de 4.000 anos, já sabiam encontrar a linha reta que divide um ângulo ao meio e usavam esse recurso em suas observações astronômicas para determinar com bastante precisão os 4 pontos cardeais. No módulo anterior, ao construir o origami do cisne, você dividiu alguns ângulos na metade, fazendo uma dobra simples na folha. No entanto, quando trabalhamos com um ângulo desenhado no papel, pode não ser muito prático fazer uma dobra para dividi-lo ao meio. Neste módulo, partindo da observação de algumas dobraduras, vamos investigar uma maneira de dividir um ângulo ao meio, usando apenas régua e compasso. Trata-se de um procedimento bastante antigo, conhecido pelos gregos há mais de 2.000 anos. Bissetriz de um ângulo. Definição de bissetriz. Observe a seguir a representação de um quadrado sendo dobrado ao meio, como você fez na primeira etapa do origami do cisne. Dobramos aqui, não foi? Onde coincidiu o A com quem? Com o C. Os ângulos, como os ângulos, ó, D, B, A e D, B, C, ficaram perfeitamente sobrepostos, que é o caso aqui, podemos concluir que eles têm medidas iguais. Quer dizer que esse pedacinho tem a mesma medida deste pedacinho. Vamos desdobrar o quadrado e analisar a figura obtida. Ó, desdobramos e tracei uma reta aqui em cima dessa dobradura. Tá vendo? Ó, este pedacinho e este pedacinho, eles têm medidas iguais, que ele falou aqui. Observando que a semirreta DBD dividiu o ângulo ABC em 2 ângulos de medidas iguais, quer dizer que o ângulo DBA e o ângulo DBC têm medidas o quê? Iguais. Essa característica faz com que essa semirreta BD seja chamada de bissetriz do ângulo ABC. Vamos lá. De olho na bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo e divide-o em 2 ângulos de medidas iguais. Por exemplo, em cada figura a seguir, a medida de OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então, eu tenho o ângulo AOB, OP é a bissetriz. Se é a bissetriz, ela está dividindo esse ângulo ao meio. Então, quer dizer, ele deu um exemplo que aqui mede 30, aqui também vai medir o quê? 30. Tem o ângulo AOB, OP é a bissetriz. Se ela é a bissetriz, ela está dividindo o ângulo ao meio. E ele disse que aqui mede 70 e aqui também mede 70. Construção da bissetriz de um ângulo. Você estudou no 6º ano que o losango é o quadrilátero que tem todos os lados com medidas iguais. Os quadriláteros ABCD e FGH a seguir são exemplos de losangos. Lembre-se que os segmentos AC e BD são as diagonais do losango ABCD. Utilizando dobraduras, vamos conhecer uma propriedade interessante do losango. Recorde os 2 losangos do anexo 1 deste caderno, verifique com sua régua que os lados de cada losango recortado têm medidas iguais. 2. Faça uma dobra no primeiro losango, de modo que o vértice B e D coincidam.
Vai ficar assim, como indicado na figura abaixo. Os ângulos ABAC e ADAC têm medidas iguais? Explique sua resposta. Ó, aqui eu orientei, vocês tinham que recortar para montar, correto? Sim, os ângulos têm medidas iguais. Nós medimos? Não, mas nós não vimos que eles ficaram perfeitamente sobrepostos? Pois ao dobrarmos os losangos, os ângulos ficaram perfeitamente sobrepostos. Estamos trabalhando aqui sem usar medidas, tá bem, pessoal? O que a semirreta AC, ó, o que a semirreta AC representa em relação ao ângulo BAD? Ela vai representar a bissetriz deste ângulo. Desdobre esse losango e dobre-o novamente. Dessa vez, fazendo coincidir os vértices A e C. Vamos dobrar ao contrário agora, tá? Ó, aqui não coincidiu o B e o D, agora eu quero que coincida o A com o C. Os ângulos ABD e CBD têm medidas iguais? Sim, eles têm medidas iguais. O que a semirreta BD representa em relação ao ângulo ABC? Ela representa a bissetriz deste ângulo. 4. Dobre o segundo losango da mesma maneira como fez com o primeiro. Com base nas observações dos ângulos gerados, ao dobrar os dois losangos, o que você pode concluir sobre as diagonais e os ângulos de um losango? Se quiser, faça um desenho para ilustrar a sua resposta. Cada diagonal de um losango divide o respectivo ângulo interno em dois ângulos de medidas iguais. Tá vendo? Ó, quando a gente dobrou aqui, coincidindo o B com o D, não ficou essa dobradura aqui, ó, dividiu este ângulo e este ângulo em medidas iguais. Aqui também, os dois têm medidas iguais. Quando a gente fez coincidir o C com o A, não ficou essa dobra aqui? E essa dobra mostrou que este ângulo tem a mesma medida desse e aqui também este ângulo tem a mesma medida deste. Construção de um losango para obter a bissetriz. Agora vamos usar as propriedades dos losangos que você observou na sessão anterior para traçar com régua e compasso a bissetriz do ângulo do vértice V dado abaixo. Siga o que ele está falando, tá bem, pessoal? Com a ponta C do compasso no ponto V, trace uma circunferência de raio 3 centímetros. Pega o compasso, abre ele em 3 centímetros, coloca a ponta seca no ponto V e traça essa circunferência. Chame de A e B os dois pontos onde a circunferência intercepta os dois ângulos. Agora, com a ponta seca do compasso no A, trace outra circunferência de raio 3 centímetros. Com a ponta seca do compasso no ponto B, faça o mesmo e chame de C. O ponto onde essas duas circunferências se interceptam, sendo C, não coincide com o ponto V. Com régua, desenhe o quadrilátero VACB. Qual é o comprimento dos segmentos VA, AC, VB e CB e VB? Vamos lá. Bem, pessoal, a figura que vocês desenharam aqui, seguindo os passos que ele deu, teria que ficar dessa forma, tá bem? Então, a figura que eu fui seguindo os passos, usando as medidas que ele pediu, teria que ficar dessa maneira. Os segmentos medem o quê? 3 centímetros. O quadrilátero VACB é um losango? Sim, ele é um losango. Por quê? Porque todos os lados têm medidas iguais. Trace a semirreta VC. O que essa semirreta representa em relação ao ângulo AVB? Justifique sua resposta. Ela representa a bissetriz do ângulo AVB. Pois como VACB é um losango,
A diagonal VC divide o ângulo VAVB em dois ângulos de medidas o quê? Iguais. Para as construções anteriores, você utilizou circunferência com raio 3 centímetros. Se tivesse utilizado outra medida, o procedimento teria sido o mesmo? Sim, tá? O procedimento teria sido o mesmo. Justifique sua resposta. Ó, aqui eu coloquei, espera que os alunos concluam que o procedimento funciona para qualquer medida do raio, desde que tal valor seja mantido para as 3 circunferências, de forma a produzir um losango. Deste modo, podemos escolher a medida de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o que a gente achar melhor. Simplificação da construção da bissetriz de um ângulo. Na seção anterior, você construiu a bissetriz de um ângulo dado usando régua e compasso. Para fazer isso, desenhou 3 circunferências e um losango. Essa construção, que foi feita de maneira detalhada, permitiu-lhe entender como o processo funciona. Isso é fundamental quando fazemos uma construção geométrica. Além de denominar todas as suas etapas, devemos saber justificá-las, isto é, conhecer as propriedades geométricas que garantem que aquela construção terá o resultado esperado. O desenho que você fez, porém, pode ficar confuso, pois havia muitas linhas se cruzando, dificultando a visualização. Além disso, você poderia se perder no meio da construção. Quando fazemos construções geométricas, procuramos traçar a menor quantidade possível de linhas, para que o desenho não fique muito poluído. Por isso, vamos construir novamente a bissetriz de um ângulo, tentando dessa vez simplificar o processo. 1. Traçamos um arco com a ponta seca do compasso no vértice V do ângulo, que intercepte os dois lados do ângulo, nos pontos A e B. Observe que não é necessário traçar a circunferência toda. Fiz uma abertura qualquer, coloquei a ponta seca aqui, tracei um semiarco até que ele cruzasse os dois lados do ângulo e chamei aqui de A e aqui de B. 2. Com a ponta seca no compasso A, traçamos um novo arco. A abertura desse arco pode ser igual à abertura do primeiro ou um pouco maior. Peguei a ponta seca, coloquei aqui no A e tracei esse semiarco. 3. Com a ponta seca no compasso no ponto B e mesma abertura, não pode mudar, tá? Do 2 para o 3 não pode mudar. Do 2 para o 1 você pode mudar. Traçamos a etapa 2. Traçamos um novo arco. Os dois arcos se interceptam no ponto C. Eu não peguei a ponta seca aqui, não coloquei aqui, não tracei esse semiarco. Com a mesma abertura, eu coloquei a ponta seca no B e cruzei este arco, achando esse ponto C. Quando eu liguei esse ponto C ao vértice V, o que eu fiz? Eu tracei a bissetriz. Tá vendo que aqui tá mais limpa a maneira? Bem diferente daquela que a gente viu. Vou voltar para vocês verem, tá? Ó, tá vendo? Aqui, gente, olha como ela tá poluída, certo? Então, a gente consegue construir a bissetriz de uma forma mais limpa, para que a gente consiga visualizar o desenho. Observe que essa construção é equivalente à que você fez no item anterior, porém tracemos apenas as linhas essenciais, para que o desenho ficasse mais simples. Bem, pessoal, esse é nosso capítulo. Eu estou deixando aqui alguns exercícios para vocês, dentro da página 381 a 385, para que vocês realizem. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail, coloquem lá no assunto 7º ano, Matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!